os sábios e entendidos, mas a palavra do Senhor é dirigida aos humildes de coração. Meus amados, vamos abrir. Eu amo essa história. História de Davi, 1 Samuel. Esperar os irmãos se encontrarem na passagem. 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 6 ao 12. É uma coisa maravilhosa que começa a acontecer, e aqui essa história vai mostrar pra gente como é que Deus vê, como é que Ele usa, como é que Ele enxerga, como é que Deus ele percebe as coisas. Quando a gente observa como por um espelho em enigma. A gente vê o que a pessoa aparenta ser. Mas o Senhor, Ele não vê o que a gente aparenta ser. Ele vê a gente como a gente é de verdade. E vamos ler aqui, 16, 6 a 12. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eu vou dar uma pausa aqui nesse texto. A situação aqui é que o profeta do Senhor, Samuel, ungido de Deus desde o seu nascimento, separado pelo Senhor para a honra e glória dele, ele foi à casa de um homem chamado Jessé, família de Jessé. E o Senhor colocou a missão para ele aqui. O povo aqui, eles estão passando num período de reis. O povo está tendo experimentado nas suas vontades e estão passando num reinado. Primeiro rei que eles colocaram no trono, Saul. Saul, com o primeiro amor de Deus, executou a obra de Deus, mas o coração de Saul se desviou das obras do Senhor. E o Senhor aqui está chamando Samuel para levantar um outro rei em Israel. Não um rei segundo os padrões humanos, porque Saul era homem vistoso, homem de aparência sobremaneira, homem alto, que aos olhos dos homens eles iam dizer: esse é uma majestade de rei. Mas o Senhor agora está escolhendo, não o rei segundo as aparências dos homens, mas o Senhor agora está provendo a Israel um rei segundo a vontade dele, segundo o coração dele. E esse rei, ele vai agora escolher esse rei na casa de Jessé. E olha o que ele diz: esse Eliabe era o filho de honra da casa de Jessé. Era um homem com aparência, com educação, um homem de boa índole, segundo os padrões dos homens. Mas olha aqui o que diz o profeta: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Samuel viu a ele e disse assim: é este. Mas olha, o Senhor fala no coração de Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé
Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Não sei o que o Senhor começa a falar agora no coração de vocês. Eu gostaria de ser porta-voz do Senhor para falar das suas misericórdias, do seu amor. E aqui, meus amados, a família de Jessé, o Senhor vem mostrar a sua glória, o Senhor vem mostrar o seu poder, e o Senhor vai nos dizer: eu não olho segundo vocês, eu não julgo o homem segundo a aparência. Vocês veem aqui que na casa de Jessé, quantos filhos haviam lá? De todos os filhos de Jessé, por olhar a aparência do homem, colocou os filhos que ele achava mais honroso em primeiro, e assim por diante. E vocês viram que o último, o qual ele não citou o nome, por considerar que ele era indigno, por considerar que aquele filho não tinha condição de ser escolhido por Deus. Mas, como o Senhor não vê a aparência, o Senhor não estava procurando alguém que fosse segundo os padrões do homem, não. O Senhor não procura hoje falar para as pessoas segundo o padrão do homem, não. O Senhor não coloca palavras segundo o padrão do homem. O Senhor chama segundo o seu coração. E o Senhor viu o coração. O Senhor viu adiante e disse: é esse. O nome desse filho era Davi. Davi era pastor de ovelhas, o menor na família de Jessé, pois ele seria o maior, honrado por Deus, porque o Senhor exalta aqueles que se humilham. É uma história interessante na vida de Davi. Davi se tornou um rei de majestade nunca vista. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era fervoroso. Davi confiava em Deus sobremaneira. Não posso hoje contar todos os feitos de Davi, bem como não se estenderiam os tempos a fim de que eu lhes contasse tudo que fez esse servo do Senhor. Mas o que eu quero frisar hoje para vocês é que Davi, servo de Deus, homem segundo o seu coração, era homem. Não sei quanto a cada um de vocês, mas o Senhor não chama homens perfeitos à sua glória, mas chamam pessoas que, por arrependimento, desejam conhecer a sua glória, a sua graça, humilhando-se à presença dele. Davi, o Senhor escolheu, mas mesmo Davi não foi perfeito em obras. E eu vos pergunto, qual homem é perfeito em obras? Qual homem tem em si a capacidade de dizer eu sou? Porque só um é, que é o Senhor. Vamos ver aqui, continuando a 2 Samuel, é o próximo livro. Segunda Samuel, capítulo 11.
capítulo 11, versículos 1 ao 5. Davi foi rei majestoso, aquele mesmo menino, aquele mesmo servo que desafiou o gigante Golias em nome do Senhor e disse assim: não prevalecerás perante o Senhor Deus, porque desonraste o teu nome. Esse mesmo Davi que governou terras, poderoso em obras, esse mesmo Davi, homem, pecador. E nesse texto, Davi, ele se vai dos caminhos de Deus e comete pecado contra o nome do Senhor. 11:1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que distribuíram os filhos de Amon e sitiaram. Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Betseba, de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundície, voltou para sua casa. E a mulher concedeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Eu não sei se esse texto, no coração de alguns irmãos, venha chocar, venha falar, mas o que é que está se falando aqui? Por que está falando essas coisas aqui? O Senhor sabe da intenção. O Senhor sabe o coração de cada um. Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era homem, como cada um de vocês, sujeito ao pecado, sujeito à queda. E nesse momento de infelicidade, Davi se deixou levar pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade. Davi pensou consigo: eu sou rei, todas as coisas me são entregues. Logo, aquela mulher é muito formosa, por que não posso eu a tê-la? Se o Senhor me deu o reino, por que eu não posso ter aquela mulher que me agradou? Davi pecou. Davi pecou. Pecado inominável contra o nome do Senhor. Quando a gente for observar toda essa história, toda essa vida de Davi, depois desse acontecimento, o Senhor, Ele amou, mas o Senhor é justo. Por causa desse pecado, Davi sofreu consequência. A família de Davi sofreu consequência. Israel sofreu consequência por causa de um homem que estava à frente do reino de Deus. Mas uma coisa que eu quero frisar hoje para vocês é que Davi é homem, mas Deus é Deus. E o que vai se acontecer adiante, por causa do amor, pela misericórdia do Senhor,
Eis que o Senhor Jesus Cristo virá da descendência de Davi. Porque o Senhor o abençoou e o Senhor não esqueceu da sua promessa que fez a Abraão. O Senhor veio a Davi e disse: tu és o meu servo, eu me agrado do teu coração e eu não esquecerei da minha promessa ao teu pai. Eu não esquecerei a minha promessa ao meu povo. E o Senhor recebeu Davi de volta como servo dele. Consequências houveram. Vocês sabem que o pecado ele traz destruição, mas o Senhor renova todas as coisas. O Senhor, ele é capaz de edificar, de restaurar a vida. Vendo adiante, o Senhor vai falar com Davi. E aí, o Senhor vai repreender Davi. E Davi vai se arrepender do mal que ele fez. Sofrerá as consequências daquele ato. E o Senhor voltará os seus olhos novamente para o coração de Davi. Repreensão, 2 Samuel, capítulo 12. Versículos 1 ao 8. Aqui chega o profeta de Deus. E o profeta chega na casa do Senhor, chega no palácio de Davi. E como eles eram amigos, Davi era amigo do profeta do Senhor. Davi era homem segundo o coração de Deus. E eles começam a conversar. E aqui no 12, 1 ao 8, o Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre, ao pobre, não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e de seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Eu sei o que o Senhor colocou, o Senhor falou no coração de vocês sobre essa história, mas essa história era direcionada ao coração de Davi. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. Natã falou aquela história da cordeirinha Davi. Ô Davi, esse homem rico, ele tinha tantos bens, tantas ovelhas, e aquele homem pobrezinho tinha uma cabritinha. Pois ele pegou, matou a cabritinha daquele homem e deu de comer. Davi se irou: mas que miséria é essa? Como é que pode? Como é que um homem pode ser tão duro dessa forma? Então tá, Davi, escuta. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és esse homem. Disse Natã: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei a tua casa, dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também dei a casa de Israel e de Judá. E se isto foi pouco, eu teria acrescentado. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Por causa do amor de Deus, não é desejo do Senhor que nós continuemos no nosso pecado. E por causa do amor que Deus tinha a Davi, Ele fez questão de mandar o seu profeta na casa de Davi
Olha o tamanho do amor que ele tem por Davi. E esse amor se estende para cada um de vocês. Ele fez questão de chamar o seu profeta, olha, profeta. Não existiam muitos profetas em Israel. E o profeta estava encarregado de transmitir as mensagens de Deus para o povo. O profeta era um homem de muita ocupação. E naquele momento Deus fez que o profeta largasse as coisas que ele estava fazendo e fosse à casa de Davi. Olha, se Deus não amasse Davi, Deus não teria mandado o profeta na casa dele. Deus teria esquecido Davi. Assim como Saul se perdeu, o reinado de Davi teria se perdido nas coisas dos homens. Mas Deus fez questão de chamar Davi em casa. Deus fez questão de falar a Davi: ô Davi, por que te esqueceste de mim, Davi? Por que te esqueceste das minhas bênçãos sobre tua vida? Por que fizeste esse opróbrio no teu coração? E quando o Senhor vem à casa de Davi, e quando o Senhor fala ao coração de Davi, e quando Davi recebe aquele choque, eis que verdadeiramente Davi se contorce em dores. E Davi percebe o opróbrio do seu pecado. Mas o Senhor, por nos amar demais, por nos querer demais, por nos querer na casa dele, por nos querer nos caminhos dele, assim como Davi, ele chama cada um de vocês aqui do opróbrio que nós vivíamos quando andávamos nas nossas paixões, nas nossas vidas. Mas é esse o Deus que ele é, o Deus das segundas chances, um Deus que se preocupa com cada um de vocês, um Deus que manda profeta na casa de vocês, um Deus que manda mensageiro na casa de vocês falar, mesmo com o pecado no coração de vocês, mesmo com a imundícia que ele conhecia, mesmo na vida dissoluta que nós vivíamos quando não conhecíamos o nome do Senhor. Ele mandou chamar a cada um que estão aqui. Vocês não vieram por causa da vontade de vocês. Vocês vieram porque o Senhor, Deus, o Deus verdadeiro, colocou no coração de vocês: venham a mim. E isso não é merecimento de vocês. Não é porque vocês são mais importantes do que cada um desses que estão no mundo. Assim como Davi. Não é porque Davi fosse mais importante do que cada um homem que estava na casa do Senhor. Davi não era o homem mais importante de Israel. Davi não era o homem mais glorioso de Israel, não. E o Senhor queria lembrar isso a Davi. Tu é homem, Davi, te coloca aos meus pés, porque eu sou Deus, e ninguém vive se não for por mim. Eu pretendia falar mais uma história aqui com vocês, meus amados, mas creio que o tempo não vai me deixar. Mas glória seja dada ao Senhor. E colocando aqui o que o Senhor nos instrui a esse respeito. Jesus come com pecadores. Vamos abrir o livro de Marcos, tá? Vamos pular, vamos voltar no Novo Testamento. Marcos capítulo 2, versículos 15 ao 17. Tem de título: Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus
vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Por que Jesus come e bebe com os pecadores? Por que Jesus come e bebe na nossa presença? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. É algo como a gente tem a ideia que os homens que se chegam à presença de Deus são homens perfeitos, são homens de índole, de capacidade para isso. Mas o Senhor vem nos mostrar algo diferente. Aqueles que se chegam ao coração de Deus são homens imperfeitos, são homens necessitados, são homens sedentos da sua glória, são homens sedentos do seu amor, são homens cansados, são homens que não aguentam mais a tristeza, a dor que eles têm neste mundo. São homens que dizem consigo mesmo: chega, eu quero algo diferente para a minha vida. E olha, eu vos digo, não há um homem que seja justo. E se o homem não reconhece que ele precisa de Deus, se ele não se humilha à presença de Deus e diz assim: Senhor, eu sou fraco, sou falho, pecador e preciso da tua presença. Esses não precisam de médico, porque de forma nenhuma poderá o Senhor lhes chegar ao coração se eles não aceitarem, se eles não disserem consigo: eu preciso disso, eu sou pecador, eu preciso de Deus. Assim como Davi precisou de Deus, assim como ele fez na vida de Davi: eu preciso, Senhor, que tu faça na minha vida um milagre. Eu preciso que tu seja o Senhor da minha vida. Eu preciso que tu me levante da imundície que eu estou para a gloriosa luz que há no teu reino, Senhor. Em outra história, a mulher adúltera, o pecado e o perdão de Jesus. Vê o pecado da mulher e a atitude de Jesus. Vamos ver em João, o Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 1 ao 11. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentando, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar no pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para verem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja, pois, o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher.